Graça e paz. Graça e paz, meu pastor Alexandre. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Como é que você está, Ignaí? Com Jesus e com o seu apoio, não poderia estar melhor. Estou ótima. Jesus no comando e o seu apoio Glória a na Deus. minha vida espiritual, não tem não. Não tem como dar errado, não. Tá bom. Tá tudo muito bom, graças a Deus. Tudo vai ser esse som. Eu de volta o que é meu. Salame. Carmen, Deus abençoe. Deixa eu falar aqui, meu pastor. Por que, que o senhor não entrou ainda? Não vi seu rosto? Entrei sim, é que o Instagram às vezes dá esses problemas. Eu estou, Ah, mas você não me vê. tá. Vamos ver. Deixa eu falar com esse povo aqui. Durval, Deus abençoe. Bem-vindo. Carmen, boa noite, filha. Deus abençoe. Amanda, Deus abençoe. Bem-vinda. Casarinedna, Deus abençoe. Bem-vinda. Juliana Baracho, Deus abençoe. Bem-vinda. Ana Patrícia, Emily. É por Já isso, pastora, que eu uso, foi. agora para fazer live, eu uso um celular reserva. Porque aí quando Uhum, acontecem essas coisas, eu me baseio a imagem que está aparecendo para o público no que uhum. está sendo mostrado no celular reserva. Por exemplo, eu estou com o Ah, celular aqui tá. na minha mão, onde eu estou vendo a nossa imagem, porque é muito Ah, comum acontecer isso. acontecer isso, né? Misericórdia. Pois é, para mim é a primeira experiência, tá vendo? Eu vou pedir para Ellison pegar o outro celular para ver se acontece. Eu tenho outro celular para ver se eu consigo captar essa imagem. Boa noite, Deus abençoe. Aí tá muito frio. Pega o celular que ele via, porque ó, eu estou falando com o pastor aqui, mas a imagem não está entrando. Aí ele disse que isso acontece muito, que ele pega o outro celular e usa como reserva. Ele está aí, a voz dele está aí, mas ele não está entrando. O Fica celular a não está tela preta, permitindo. né? Fica a tela preta, né? É, é. Mas não se preocupe não que está tudo ok. Mesmo que você não veja, está sendo lançada a imagem e depois que você deixar a live salva, vai Aí aparecer vai normalmente, vai ver, ficar né? tudo direitinho, é. Fique tranquila. Ah, tá. Então vamos em frente. Carla Moraes, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela honra e privilégio de estarmos juntos mais essa noite com o nosso amado pastor Alexandre Monterezol, que tem sido um divisor de águas na minha vida espiritual e, por que não, na pessoal, né? Tem ajudado a enxugar as minhas lágrimas do meu luto, a família dele tem sido bênção na minha vida e por isso nós estamos alegres. Que esta noite, poderosamente, possamos ouvir a voz do Senhor e que vocês não estejam nessa live por porque é o pastor Alexandre, porque é a pastora Dinaí, mas estejam nesse encontro com Jesus, para ouvir a voz de Jesus através de nós. Que o Senhor possa verdadeiramente inundar os espaços onde estamos, os nossos lares, os lares de vocês, porque hoje a gente vai falar as coisas de Deus. Eu peguei o livro de João 10 e nós vamos falar do nosso Jesus, do bom pastor. Bom que estejamos disponíveis para ouvir a voz do bom pastor. E a palavra que me chama a atenção, pastor Alexandre, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, precisa entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas no versículo 11, Jesus fala: eu sou o bom pastor.
e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão, ele entra pela janela, ele entra em qualquer lugar. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, ele é a porta. Ele nem precisa entrar pela porta, porque ele é a porta. E ele diz que quem entra por ele, salva-se. Quem entra por ele, entra, sai e acha pastagem. Ai, pastora, como é que entra e sai? Porque ele não nos faz prisioneiro dele. Nós não somos escravos, nós somos livres para adorá-lo em espírito e em verdade, para obedecer a sua voz. Porque o bom pastor conhece a nossa voz. Então, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes o ativismo, o corre-corre do dia a dia, nos leva para um caminho que não é o Senhor, nos leva para uma porta que não é Jesus, nos leva para tomar atitudes que nos geram ansiedade e preocupação. As doenças que nós estamos enfrentando, as doenças desse século, é tudo fruto de uma ansiedade muito grande. Nós somos ansiosos por tudo. Neste instante, eu não estou vendo a imagem, o rosto do pastor Alexander. Já desenvolve uma ansiedade. Meu Deus, por que essa live não está dando certo? Por quê? Mas graças a Deus, que antes de eu começar a sentir, pensar, ele já, como um pastor bom, não é Jesus, mas um bom pastor, ele diz, Naí, fique tranquila, isso acontece, porque eu já ia ficar preocupada. E essas ansiedades, essas inquietudes, essas preocupações têm nos levado para caminhos que não é o bom caminho, têm nos colocado em portas que não é a porta que é Jesus, tem nos trazido angústia e muitas vezes dor. Então, eu quero lhe dizer nessa noite, antes de passar a palavra para o pastor Alexandre, não tente fazer nada além do que Deus nos determinou, além do que você pode. Faça tudo conforme as suas forças. Nem menos força com preguiça, nem mais esforço do que aquilo que Deus determinou. Sempre no equilíbrio, no prumo, na medida certa. Porque as coisas do bom pastor não é nem falta e nem excesso. É tudo na medida certa. Porque nós temos que ter equilíbrio ou domínio próprio sobre todas as situações. E precisamos não nos esquecer que somos dependentes de Deus todo o tempo todo. E que precisamos viver na sua direção. Só assim nós teremos paz, só assim nós viveremos aquilo que Ele já liberou para nós. Porque a palavra liberada por Deus é libertação. Então eu sou livre, você é livre para estar aqui nessa live, você é livre nesse momento para adorar, você é livre para participar e viver o que o bom pastor tem para mim e para vocês essa noite. Você é livre para ter a humildade de aprender cada dia. Todos os dias, eu creio que é assim com o pastor Alexandre, todos os dias que eu vou me colocar para fazer a obra do Pai, porque isso aqui é a obra, eu preciso refletir, eu preciso me preparar. Há uns minutos atrás, minha filha e meu genro falaram assim, o que é que tem que estar nesse silêncio? Eu estou quietinha, me deixe que eu estou, vocês sabem. Eu já estudei, eu já li, mas agora é hora de eu ouvir a voz do Senhor. Para quando começar a falar com as pessoas, elas também possam ouvir. Então, para tudo a gente precisa de preparo, a gente precisa de direção, a gente precisa de entender que somos livres para adorar. Então, se nós estamos aqui agora, é porque somos adoradores.
Se nós estamos aqui agora, neste momento, é porque precisamos do nosso Pai. Precisamos entender que Ele não deu o único filho para morrer na cruz, para derramar a última gota do seu sangue, para a expiação dos meus e dos seus pecados à toa. Foi para que nós tenhamos vida e vida abundante. E como eu posso ter vida abundante? Sendo direcionado por Deus, aprendendo mais de Deus, lendo mais Bíblia, ouvindo mais a palavra. Tem gente que já se acha pastor, apóstolo, já se acha até Deus. Não precisa mais ouvir uma palavra, não precisa congregar. E a Bíblia diz, congregai-vos, porque 2 ou 3 reunidos, eu aí estou. Nós estamos, neste momento, congregando. Aí você diz assim, eu não fui para a igreja. E o que nós estamos fazendo aqui? Essa é a igreja de Jesus Cristo. É um povo que adora, um povo que ama e que quer ouvir a voz desse bom pastor, que é Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. É preciso que nós tomemos posse da palavra que ele liberou e que nos torne essa palavra como realidade nas nossas vidas. Muita gente está presa em palavras de maldição. Muita gente vive presa na palavra do passado. Quando era criança, o pai disse, ele vai ser um vagabundo, desculpe o termo, não vai dar para nada. Essa menina puxou a mãe, vadia, não quer nada. Aí a pessoa retém essas palavras malditas. E o que acontece? Essas palavras têm um efeito de metástase, como se fosse um câncer, destruindo a pessoa dia a dia. A pessoa vive 10, 20, 30, 40, 50 anos machucado, magoado. Não sai do lugar, não cresce, não sai do lugar, não vê a graça de Deus, mesmo estando na igreja 30, 40 anos, não consegue ver a graça do Pai, não consegue viver milagres, não consegue ter cura física porque a alma continua sangrando, a alma continua ferida por palavras. Então eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, não ouça as vozes que não seja a voz do Senhor. Porque se você ouvir a voz do Senhor, você tem vida. Se você ouvir a voz do Senhor, você prospera. Se você ouvir a voz do bom pastor, você tem saúde física, mental e espiritual. E quando você verdadeiramente ouve a palavra do bom pastor, as palavras malditas que foram lançadas sobre a tua vida caem por terra. Elson, manda a tia dele, você não tem não. Entrar no Instagram, está entrando ali pelo o Google Meet, não tem Google Meet nenhum hoje aqui. Entendeu? Então, nós precisamos, você não tem o telefone dela? O pessoal está dizendo que está vendo os dois, viu? As pessoas estão lhe vendo, pastor. Só eu que não estou. Glória a Deus pelo meu celular, mas Deus é bom. Então, tá tudo certo, minha irmã. Fica em paz, tá tudo certo. Amém. Fiquei mais feliz agora ainda que o povo está dizendo que está lhe vendo. Juliana, Deus abençoe, Ilma. É só eu que tenho que ficar no gostinho para matar a ansiedade todo dia. Isso aqui é prova. É para poder continuar crescendo. Passando pelo processo. Aleluia. Ilma, bem-vinda, meu amor. Francinete, Deus abençoe. Bianca, Deus abençoe, querida. Sejam bem-vindos. Silvânia, Deus abençoe. É o povo do pastor. Aprendiz, mulher virtuosa, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Vamos compartilhando essa palavra, essa live, que é de grande valia para a minha vida, para a vida de vocês e para a vida do pastor Alexander também. Wagner Fernandes, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos para este momento de palavra com o Pai. Então, amados, no versículo de João 10, 9, a porta das ovelhas fica próximo. Se você ler todo, que eu não tenho condição de ler o capítulo inteiro, fica próximo ao tanque de Betesda. O tanque onde desceu o anjo, onde Jesus fez a cura do coxo,
de 39 anos. Era onde as ovelhas e os cordeiros eram levados para o sacrifício no templo. E essa porta era a passagem por meio da qual esses animais podiam ter acesso ao local adequado para serem ofertadas. Então, entenda que você é oferta nas mãos do Senhor. Que nós não fazemos um terço, um mínimo do sacrifício que o Senhor fez. Está nesse momento com a televisão desligada, sem ver notícias de miséria, sem estar se envolvendo com coisas ruins, sem estar no zap falando dos outros, e estarmos juntos, tentando aprender mais do Senhor, creia, você já está sendo abençoado. A bênção já está sobre a tua vida. O véu já foi rasgado. E tudo que sai da nossa boca é profecia do Senhor. Somos profetas. E da nossa boca só sai bênção. Tudo que nós falarmos e dissermos é uma plantação, é uma semeadura de bênção para as suas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar, meu pastor. Fique à vontade, que Deus continue falando a todos nós através da tua boca. Amém. Porque tu és bênção de Deus. Se tu, uma bênção, diz a palavra, tu é bênção. Abre a tua boca e deixe Deus te usar. E muito obrigado por mais uma vez me abençoar com a sua abençoada presença. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor. Amém. Eu estou aqui num misto de alegria, gratidão e tristeza. Aleluia. Há poucos instantes, algumas horas atrás, perdemos uma irmã muito querida que nos acompanhou em toda aquela época das lives durante a pandemia. Sim. A Lucinha, a Francivânia, lembram dela? Porque eram pessoas que estavam sempre presentes nas nossas lives. Nossa saudosa, agora saudosa irmã Nilda, já foi promovida e se encontra no lugar de descanso, nos braços do Aleluia. Senhor. Aleluia. A prima dela já passou por aqui, a diaconisa Elizabeth, Sim. e foi quem me deu a notícia, e eu não poderia deixar de fazer essa breve citação da nossa saudosa irmã, uma mulher de muita Oração, mulher de Deus, é verdade. Uma mulher de muita convicção, uma mulher de fibra que soube construir um legado. Aleluia. E nós somos gratos a Deus, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. Aleluia. E a Bíblia diz, quer vivamos, quer morramos. O importante é que somos do Senhor. Amém. A nossa Verdade. irmã Nilda, certamente, através do seu testemunho de vida, nos deu certeza de que pertence ao Senhor. Aleluia. Então, para nós, fica a saudade, fica a dor, fica o vazio, mas fica a certeza de que não se trata de um adeus, mas de um até breve. Até breve. Porque certamente, um dia, estaremos juntos por toda a eternidade. Essa é a esperança que nos move. Aleluia. Essa é a certeza que nos conforta. Essa é a convicção que nos dá paz. Aleluia, glória a Deus. Porém, eu quero aproveitar este momento para convocar a igreja a um posicionamento. Porque agora
nós estamos tranquilos, em paz, porque a nossa irmã Nilda partiu com o Senhor. Mas quantas pessoas à nossa volta, se partirem agora, não partirão com o Senhor? Sim, sim. Eu aproveito para mencionar também um amigo inusitado, um amigo de última hora chamado Fernando, que tive o prazer de conhecer e, claro, a boca só pode falar daquilo que o coração está cheio. Então, Amém. quando sentamos para conversar, eu mais doutor Fernando, o assunto era Jesus. Jesus, verdade. E agora também o nosso amigo saudoso, doutor Fernando, descansa nos braços do Senhor. Graças a Deus. Isso é bênção dos céus, mas é responsabilidade para nós. Porque há muitas pessoas à nossa volta que não foram alcançadas e que nós daremos conta dessas vidas, caso nós não as alcancemos. Sim. Não é porque Ednair e eu ocupamos a função de pastores que nós não devemos evangelizar. A Bíblia diz, e essa é uma missão chamada Grande Comissão para todos. Mateus 28, versículos 19 e 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16 vai dizer, ide, fazei discípulos de todas as nações, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará mal algum. Isso é a nossa missão, e essa missão é para todos. Então não tem espaço no corpo de Cristo para pessoas dizerem, eu não sei qual é o meu lugar no corpo, o meu lugar é o de missionário, porque missionário é aquele que recebeu uma missão, e todos nós recebemos uma missão. Então, que a Bíblia diz? Jesus disse assim, vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Atos 1:8 está escrito, descerá sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra poder vem do radical grego dunamis, que significa dinamite. Vocês receberão um poder como o da dinamite. Para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por meio das redes sociais, nós estamos alcançando os confins da terra. Verdade. Nós estamos cumprindo o ID. E essa missão é para todos. Você vai dizer, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho recurso. Você tem um celular e tem internet, você tem tudo o que você precisa para anunciar. Ao invés de ficar simplesmente passando o seu tempo nas redes sociais, futucando na vida dos outros e curiando o que os outros estão fazendo, começa a fazer ministração de palavra de Deus. Coloca lá um versículo, manda para os seus amigos, manda para os seus parentes, manda para os seus vizinhos, coloca uma campanha rápida. Começa, usa suas redes sociais, divulga um videozinho. Ah, mas eu tenho vergonha de gravar. Não tem problema, pega o de alguém. Manda o link, você vai salvar vidas, você vai alcançar pessoas, você vai ser bênção, e assim você cumprirá o seu chamado. E não venha dizer depois que você não sabia dessa possibilidade. Porque nesta noite, eu, como disse, estou num misto de emoções. Mas o nosso culto ele não é emocional, não é passional, ele é racional. Então eu coloco as minhas emoções de lado para fazer o culto racional. E no culto racional, a minha função enquanto pregador é anunciar a palavra. E a pastora Ednair deixou para mim aqui, quicando na área, a bola só para eu tocar para dentro do gol. Quando ela disse o seguinte, que Jesus é a porta. E o problema
é que tem muito crente na janela. Isso. Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre o lugar do crente. O lugar do crente não é na janela. O lugar do crente é na porta. Como bem falou a nossa pastora Edinaí. Paz do Senhor, pastora Thalita, diretamente do Japão. Deus abençoe. Aqui está a prova de que as redes sociais nos permitem alcançar os confins da Terra. Ela está às 12 horas do horário da gente e nos acompanhando pelas redes sociais. Pastora Thalita com seu esposo, pastor Vitor, ali no Japão, Ministério Atos 2, povo de Deus, povo que vai morar na glória, na eternidade, é bênção do Senhor e está aqui acompanhando a transmissão. Aleluia, não saia da porta. Lugar de crente não é na janela. E eu quero aqui trazer a história de um rapaz que estava no lugar errado e por isso acabou dando uma morrida. Repito, quem está no lugar errado acaba dando uma morrida. E por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala acerca da ceia do Senhor, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque estão no lugar errado. Isso. Então vem comigo para Atos capítulo 20. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um rapaz chamado Eutico. Eutico. Diz assim a Bíblia, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Você acha que o culto está demorando? Paulo se entusiasmou e falou até meia-noite. Isso é para os crentes picudos que ficam olhando para o relógio quando o crente vai ficando muito demorado. Mas olha só. Havia muitas candeias, muitas lamparinas no piso superior onde estávamos reunidos. Ou seja, o lugar não era escuro. O lugar era iluminado. Atos 20, a partir do versículo 7, eu estou lendo. Agora, versículo 9. Um jovem, grifa a palavra jovem. Era um garoto. Um imaturo. Um desavisado. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Não estava na porta. É Atos 20, pastor. Atos 20. Atos 20, versículo 7 agora está no 12. Agora eu estou no versículo 9. 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, ele não estava na porta, presta atenção. Ele estava na janela. Então, crente, sai da janela. Não é para ficar na janelinha. Isso. Tem gente que parece criança quando embarca na aeronave. Eu quero sentar na janelinha, eu quero sentar na janelinha, eu quero sentar na janelinha. E assim passa a vida inteirinha com Deus, sentado na janelinha. Só que tem um problema. Ele estava sentado na janelinha e ele adormeceu profundamente. Não foi um cochilinho, não. Ele apagou. Quem fica na janela... Porque qual é o objetivo da janela? Olhar para fora. Isso. Ou seja, Paulo estava pregando e Eutico estava na janela olhando para fora. Aí o que aconteceu? Dormiu. E porque dormiu, ele foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar. E quando o levantaram, estava morto. Ou seja, o rapaz, na janela, deu uma morrida. Deu uma morrida. Aí estamos diante de um cenário que você talvez precise refletir. Quantas vezes você mesmo não está na janela, olhando para onde não devia, feito Davi,
que estava ali no palácio, Pátio, lá na olhando para a mulher sacada, dos outros. olhando para onde não devia, vendo a mulher Batseba tomando banho, e aí ele não Aham. dormiu. Pelo contrário, ficou bem acordado. Só que ele dormiu em relação à vigilância Obrigada, André. espiritual Viva do e Senhor. pecou. Quando eu estou na janela, eu peco. Porque Sim, Jesus é a sim. porta. Não é Jesus não é a janela. janela. Isso aí. Tá, E quem está na glória. janela dorme. Quem dorme cai. E quem cai A morre. Júlia, Paula, Bonfim. Aí Deus o menino abençoe a deu uma todos. corrida. O que Paulo fez? Para tudo, vamos brigar, vamos gritar, vamos chorar, vamos escandalizar, vamos espernear. Não. Paulo não era desses, não. Paulo era cabra macho. Paulo era cabra macho. Vamos resolver esse negócio aqui que eu tenho mais coisa para pregar. Não distrai com o menino morrido, não. Nananina, não. Peraí, vem cá. Paulo Deus desceu, abençoe, gente. versículo 10. Inclinou-se sobre o Inclinou-se sobre rapaz ele, e o abraçou. abraçou. Eu quero profetizar nesta noite que tem muita gente dormindo que precisa ser abraçada. Eita glória, Deus é bom. Porque dormiu, caiu e morreu. E está lá estatalado no chão. Deu uma morrida. Aleluia. Espiritualmente deu uma morrida. Aí o apóstolo, ele abraça. E ele diz assim, não fiquem alarmados, ele está vivo. Aos olhos dos outros, ele deu uma morrida. Mas para o servo de Deus, para o bom pastor, Deus que era abençoe. Paulo naquele momento, ele estava vivo. Deu uma E eu morridinha. quero nesta noite profetizar, como diz aquela canção, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Então subiu novamente, versículo 11, partiu o pão e comeu. E depois, você acha que o culto acabou? Não. Ele continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Aqui eu tenho um cenário de porta versus janela. Sim. Jesus é a porta. E quem entra por ele, é interessante, Jesus é a porta, Jesus é o caminho e Jesus é o alvo. Ele é tudo. Mas ele não é janela. Isso não é janela, verdade. Por quê? Porque ninguém passa pela janela. Quem entra por janela é ladrão. Isso. Então, é salteador o que entra pela janela. Acontece o seguinte: Jesus é a porta. Quem passa pela porta entra para andar no caminho, que também é Jesus. João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E prossegue para o alvo. O alvo é Cristo. Paulo fala, prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam e olhando firmemente para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Prossigo para o alvo. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o alvo. Mas Jesus é tudo isso, mas ele não é janela. Deus abençoe, Dina. Porque quem está na janela dorme. Está fadado a morrer. E quem dorme cai. Cai. E quem cai dá uma morrida. Dá uma morridazinha. Uma morridinha básica. Só que tem um problema. E se Jesus vier na hora que você deu a morrida? Já foi? Lembra da parábola das virgens? Eram 10. 5 prudentes e 5 sem juízo. Desavisados. 5 de olho na porta e 5 na janelinha. O que
acontece com quem está na janela? Acaba o azeite. Se perde. E quem está na janela está olhando para fora, não está olhando para dentro. Jesus estava lá dentro. Enquanto Paulo ministrava, Jesus não estava lá fora. Enquanto Paulo pregava, Jesus estava se manifestando, o Espírito Santo estava se manifestando através da palavra liberada por Paulo. Meu Deus. E o moleque olhando para fora, na janelinha. E aí foi tomado, ele foi vencido pelo sono. E eu quero perguntar para você, não responda nem para mim, nem para a pastora Ednaí, não. Responda para si mesmo. Você tem sido vencido pelo sono da incredulidade? Você tem sido vencido pelo sono da teimosia? Você tem sido vencido pelo sono da desobediência e da rebeldia? Porque quem é vencido pelo sono perde o equilíbrio. E quem perde o equilíbrio cai. Só que isso é uma palavra própria para meninos. Porque meninos ficam na janela. É só você observar. A maioria do povo que viaja de avião, exceto quando é a primeira vez. A primeira vez a gente dá um desconto, o camarada nunca passou por aquela experiência, ele quer ver como é que fica, se o avião bate asa igual passarinho, se a asa fica parada, ele quer ficar olhando. Ok, é a primeira vez. Mas depois que ele já viajou 2, 3, 4, 5 vezes de avião, ele não está preocupado em ficar na janela. Qualquer banco serve. A questão é que tem uma galera na igreja que só quer saber de janela. Eu quero ficar na janelinha, eu quero sentar na janelinha, porque eu quero olhar lá fora, eu quero ver o que está acontecendo. Eu estou de olho no movimento, eu estou só olhando o que está, eu estou só filmando o que está se passando. E aí vem aquela velha história. Não ouve a voz do Espírito Santo que está na janela. Só ouve a voz do Espírito Santo quem passa pela porta. E esse Eutico, ele era jovem. Aqui nós temos uma palavra-chave. Lembra que eu falei para você destacar a palavra jovem? Olha o que Paulo fala sobre jovem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verdade. Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto, e detalhe, a igreja de Corinto tinha dons, a igreja de Corinto tinha talentos, a igreja de Corinto tinha ministérios, a igreja de Corinto tinha manifestação do Espírito Santo, mas a igreja de Corinto era carnal. Então Paulo não pôde ministrar alimento sólido, teve que dar leitinho. Eu queria dar alimento sólido. Olha só, gente, que oportunidade aprender com Paulo e não dar conta, fica do leitinho. Sabe aquele crente que eu quero TT? Eu quero TT, vai pro culto, eu quero TT, pastor. Eu quero TT. Toda história. Já passou da hora de você comer alimento sólido e ajudar o seu irmão. Mas chega no culto, pastor, eu não tô bom não, dá TT para mim. Eu vim ouvir a palavra, eu preciso ouvir. Eu quero TT. Porque passou a semana inteira na janela. E olha que interessante, o que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, quer dizer, o problema não é ser menino, que todos nós um dia fomos. Sim. Eu já faz tanto tempo que dessa época já nem me lembro mais. Mas enfim, todos nós um dia fomos. Mas o problema não é ser menino, o problema é continuar menino. Sim. Quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tem gente, pastor Ednei, que não consegue deixar para trás as coisas de menino nunca. Verdade. Vive como menino na janela. Vive como menino
na janela. Vive a vida inteira na igreja querendo TT. Com janelinha, reclamando de tudo. Mas olha o que Isaías fala, Isaías 43, ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Mas como é que vai fazer coisa nova se só quer TT? TT é sempre TT. Mamadeira. Mamadeira na veia. Não se alimenta, não conhece a palavra, não tem raiz, não tem profundidade, não tem maturidade, passa a vida inteira na janela. Verdade. Sabe, queridos, isso não é sobre esconder a nossa humanidade. Não é. Se você olhar João capítulo 19, versículo 28, Jesus está na cruz e ele diz assim, para que se cumprisse a escritura, ele diz assim, eu tenho sede. E aí entregam para ele uma esponja embebida com vinagre, você conhece a história. Mas Jesus, ele não escondeu a sua humanidade, porque na sua humanidade ele tinha necessidade. A humanidade de Jesus fazia com que ele tivesse necessidade, como, por exemplo, sede, que é algo fisiológico, doutora Ednaída. Sim, sim. Sede é fisiológico. E Jesus teve sede. O problema não é ter necessidade. O problema é deixar de buscar na fonte. Isso. Deus abençoe. Porque só é capaz de buscar na fonte quem vai a Jesus. Sim. E Jesus não é janela. Jesus é porta. João capítulo 7, Jesus fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Em João 4, quando ele fala para a samaritana, ele fala assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas para beber, não é sobre esconder. Ah, eu vou fingir que eu não tenho sede. Aí vai morrer, besta. Verdade. Vai morrer. E quem morre desidratado, seca. Não tem doutor de jeito. Então, aí tem que correr com o camarada para meter um soro na veia para ver se não seca e não morre, feito um abacaxi, feito um maracujá de gaveta, todo enrugadinho. O que tem de crente murcho que não bebe água viva, não está escrito. Sabe aqueles crente murcho que parece maracujá de gaveta? Tá sim de crente assim. Porque você chega perto e ele tá seco. Seco. Verdade. Quem fica na janela fica seco, porque Jesus não está na janela, ele é a porta. E onde você tem passado os seus dias? Na janela ou na porta? Jesus é a porta. Só que vamos falar de duas irmãs. Você conhece a história das duas cidadãs chamadas Marta e Maria? Maria estava aos pés de Jesus, ou seja, ela estava na porta. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Muitos afazeres. E aí o que acontece com quem está ocupado com muitos afazeres? Está na janela. Está na janela. Nossa. Por quê? Porque esses afazeres, eles são distrações. Esses afazeres, eles, assim como o jovem dormiu porque estava na janela,
Ele tinha distrações. Marta estava distraída com muitos afazeres. E aí Jesus fala assim, olha, Maria escolheu a boa parte, ela escolheu a porta. Isso não lhe será tirado. Mas qual tem sido a sua escolha? Você é crente na porta ou crente na janela? Interessante é que Maria estava em paz na porta. Marta estava aperreada na janela. Por quê? Porque sempre que eu saio da porta, eu fico ansioso. Sim. Porta é lugar de segurança, eu entro e saio. Janela é lugar de observação, não de segurança. Janela não me dá passagem. Janela me faz estar num lugar e ver outro. Porque a não ser que seja um ladrão, ele não vai atravessar pela janela. Acabar se frustrando de um lado, olhando o outro. É aquele crente que olha Deus usar o outro. É aquele crente que olha Deus fazer na vida do outro. É aquele crente que reclama porque aconteceu na vida do irmão e não aconteceu na dele, porque ele está na janela. Ah, mas Deus usa o meu irmão. Deus falou com aquele pastor. Deus usou e abençoou e ministrou e multiplicou na vida de fulano, de Beltrano, tal. E comigo não fez, porque você está na janela. Olha Deus falando, gente. O tema dessa ministração, eu gosto de dar o tema sempre no final. Porque se der no começo, quem não gosta sai fora e vai-se embora. Como a pessoa não sabe o tema, ela vai ouvindo, vai ouvindo. Aí chega no final, se não gostou, já foi. Verdade. O tema é, saia da janela. Saia da janela. E entre pela porta. Sim. Jesus é a porta das ovelhas, não é qualquer porta. É a porta que dá acesso ao tanque de Betesda, que é o lugar de misericórdia. Deus abençoe. Porém, tem muita gente que fica contemplando. Olha que interessante. Aquele paralítico, há 38 anos, foram 38 anos na janela. Eu vou concluir, não se preocupa não. Foram 38 anos na janela, vendo os outros serem curados. E não acontecia nada com ele. Você já parou para pensar o que são 38 anos de janela? Repreendido. Deus é mais. Aí quando Jesus chega, ele está tão fixado na janela que ele não reconhece Jesus. Às vezes Jesus está ali e o cidadão não percebe. Você quer ser curado? Ele não respondeu o que queria. Olha a que ponto chega a visão do cidadão de janela. Ele não falou, quero. Não. Ele foi reclamar da vida. Ah, Senhor, eu sempre estou aqui. E aí, quando o anjo mexe a água, sempre alguém chega antes de mim, eu fico olhando ele ser curado. Mas você quer ser curado? Não, mas veja bem. Jesus não perguntou para ele contar a história da vida dele. Jesus só fez essa pergunta simples: você quer ser curado? E ele falou outra coisa. Por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, porque a gente, em vez de falar uma coisa, a gente fala outra. Bando de bocó. Porque nós somos tentados a viver na janela. O tempo todo. Aí Jesus simplesmente fala, tá bom, você não quer, não falou, não se manifestou, tá aí meio dormindo, mas eu vou te curar assim mesmo. Pega a sua cama e vai-se embora. Chega de ficar na janela.
Eu sou a porta. Tinha. Chega de ficar na janela. Eu sou a Sou a porta. porta. Glória a Chega de Deus. ficar na janela. Eu sou a porta. E se você passar por mim, nunca mais a sua vida será a mesma. Glória a Deus. Verdade. Porque quem tem encontro com a porta Nunca mais. Vai para a janela. ressurge para a vida. Lembra do Eutico? Meu Acho que o vidinho. moleque. A Bíblia não fala mais sobre ele sai de cena. Mas eu acho que o moleque tinha história para contar, né? É. Mas ele explicando, olha, gente, eu estava ali, o culto estava meio demorado, eu fiquei, foi com sono, eu estava indo para os lados, e eu pesquei, dormi, caí, morri. Eu morri! Eu me Mas aí a quebrei. porta se abriu. Por isso é que Jesus fala para Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Verá. Oh, Você crê nisso? glória! Glória Aí a Marta Deus. começa. Ah, Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Ô, Marta, não é nada disso, Marta. Faz o seguinte, tira aquela pedra. Mas não pode, tá podre, tá fedido. Doutora Ednei sabe que o bicho, quando morre, fede que a caatinga ninguém aguenta. No instante, os bichos vêm comer logo a carne toda. Num instante você tá podre. É, Podre. Tá cheio de bicho. Só faltou Marta dizer assim, meu irmão já tá podre, tá cheio de bicho. como é que vai viver Tem agora? 4 dias. Tem 4 dias, meu irmão tá podre. Eu não perguntei, Marta. Eu só mandei tirar a pedra, porque eu sou a porta. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou a porta. E tendo dito isto, removeram a pedra. E Jesus falou, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, o Senhor permitiu para que crescem que tu me enviaste. E tendo dito isto, Jesus chama Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Chega de ficar aí no túmulo de janela. Eu sou a porta. Então, nesta noite, antes que o pastor Ednei comece a ficar aperreada, que vai dar 1 hora de live. Nesta noite. Não, eu não fico aperreada, não. O Instagram que está me passando para trás, mas Nesta noite, a coisa vai ficar boa. a porta se abre. Aleluia! Chegou o tempo do Efatá. Ô, glória! Que se abra. Que se abra. Se abra em nome de Jesus. Se A abra. glória de Deus. Aleluia! Que Deus abençoe. Grato Amém. pela oportunidade. Fique com essa palavra. Depois que a live ficar gravada, compartilhe, encaminhe, não, sem moderação, e saia da janela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido pastor Alexander. Deus continue te usando com sabedoria, com essa capacidade de mestre, de ensinar, porque nessa noite eu creio que todos que aqui estão e estavam entendeu qual é o lugar do crente. Percebeu que nós estamos dentro da igreja, mas olhando para a janela. E aí Jesus não vai poder fazer nada por nós, nem cumprir as suas promessas. Então, amados, Jesus é a porta e nós precisamos continuar com a porta na porta, entrar pela porta, sair pela porta. Que vocês sejam verdadeiramente agraciados nessa noite com essa palavra, reflitam, se puder, ouve de novo, vai para a palavra, para ver se o que nós falamos é verdadeiramente bíblico ou é invenção de homens,
porque tem muita invenção de homens, muita falácia, mas nós não estamos aqui inventando nada, nós estamos falando a palavra viva de Jesus Cristo. A palavra que transforma, que cura, que liberta e que salva. Porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a própria vida. Que é a bênção deste Pai maravilhoso, nosso irmão Jesus Cristo. Olha que coisa linda, Jesus é irmão, é juiz, é advogado, é mestre, é senhor, é rei, é pastor, e ele não deixa de nos amar e perdoar. E o tempo todo orientando, saia da janela. Quem está na janela está procurando sarna para se coçar. Ou fofoca, no mundo de hoje que a gente está falando do mundo físico, uma bala perdida e qualquer outras misérias que tem nesse mundo. Então sai da janela em nome de Jesus, entra para a porta, ouve a porta, ouve a voz do bom pastor, para que sejamos felizes aqui na terra dos viventes e quando chegar o nosso dia, como chegou da irmã Nilda, termos a consciência de que está tudo bem, que já fomos, que o Senhor já resgatou e que está tudo bem. Que o Deus de paz, que o Deus do amor, da graça, da misericórdia e do perdão tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos encaminhe para dias melhores na presença. Que a presença continue em nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amo vocês, Deus abençoe. Muito obrigado pelos que entraram hoje, que começou a seguir hoje. Estamos juntos para pregar a palavra do Senhor, tempo que estivermos aqui nessa terra. Toda quarta-feira, às 20h30, nós estamos juntos. Que não nos falte nada. Entrou a pastora Jéssica, outras pessoas, Selminha, que Deus abençoe a todos. A live está no final, temos que encerrar, mas vai ficar gravada, e se vocês puderem, quiser, ouve um minutinho, que eu acho que faz bem. Essa semeadura foi muito boa, a colheita será melhor ainda. Muito obrigado, meu pastor, Deus te abençoe, abençoe tua família, e estamos juntos, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Glória Tchau, a povo Deus. de Deus. Fiquem na Fiquem paz. em paz. Amém. Um abraço, Ilma. Deus abençoe. Silvânia, Deus abençoe. Ilma. Carmen. Selminha. Sem mais, um bocado de gente aqui que já passou. Pastora Jéssica Ramos. Rosimeire. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Ó, beijo no coração. Estamos juntos.